Que quando a gente começa a ficar adulta, a gente começa a precisar aprender algumas coisas que antes a gente nunca tinha pensado muito bem como funcionava. E eu acredito muito que o aluguel, que a moradia é uma dessas coisas que normalmente a gente vai procurar só realmente quando precisa. Então talvez você esteja vendo esse vídeo só por querer saber mesmo quanto fica no final, ou talvez você precisa de bolar em um plano para morar sozinho, ou talvez você vá se casar e precisa de saber, ou talvez você só queira mesmo já se preparar para quando você precisar, você já saber como funciona todo esse processo de aluguel de casa, de procurar casa, de como funciona questões de documentação e esse tipo de coisa. Então, por isso eu vim trazer esse vídeo para vocês, vim trazer através da minha experiência, é claro, alugando a casa através da imobiliária e outras informações também, que eu já moro de aluguel já tem um tempo, então também vou trazer outras informações para você e como funciona todo esse processo, o que fazer, como que funciona, quanto tempo demora, quanto custa, que eu vou falar em valores aqui para vocês realmente, quanto que sai no final esse negócio de sair de casa, de ir morar, sabe, em outro lugar, ou de troca de casa, né? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, não se esquece de deixar o seu gostei aqui de baixo. Se você não for inscrito do canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal também, tá, gente? Que isso me ajuda muito. E se você também conhece alguém que tem vontade de morar sozinho, envia esse vídeo para essa pessoa. Ou se você conhece alguém que também vai se casar e precisa também de olhar essas questões de casa, envia esse vídeo para essa pessoa. Ou se você conhece alguém simplesmente que talvez ela vai achar interessante saber um pouco de valores, assim, envia também para essa pessoa, tá? Então vamos lá, né, gente? É o que interessa, né? Eu separei esse vídeo em duas partes. Primeiro vou explicar para vocês essa questão de opções e depois eu vou falar de valores, e aí quando eu for falando de cada passo a passo, vou ir falando os valores de forma isolada. Eu coloquei tudo aqui no caderno para mim não faltar nada, não esquecer nada aqui para falar para vocês. Primeiro de tudo, né? Quando você vai sair da casa dos seus pais, quando você vai se casar, quando você vai mudar para uma cidade nova, você precisa de ter um lugar para morar, né? Obviamente. Só que esse lugar para morar pode ser de duas formas. Você pode, isso eu não tô colocando aqui morar na casa de parentes ou na casa de outra pessoa. Eu tô colocando aqui mesmo você e você por conta própria, né? Então, ou você pode comprar uma casa, ou você pode também alugar uma casa. E aqui nós não vamos falar sobre comprar casa, nós vamos falar sobre alugar a casa. E dentro de alugar uma casa, você tem a opção de alugar uma casa direto do dono da casa ou alugar uma casa através de uma intermediadora, né? O que seria através de uma imobiliária, que seria uma intermediadora entre o dono da casa e você. Então, nesse modelo, você não tem muito contato com o dono da casa, é sempre a imobiliária que vai estabelecer essa relação. E tem algumas diferenças entre alugar a casa na mão do dono e alugar a casa na mão da imobiliária. Vou contar minha experiência alugando uma casa, né, na mão do dono, e agora essa experiência nova que eu tive alugando uma casa através da imobiliária também. Quando você aluga uma casa na mão do dono, normalmente o dono vai te cobrar o valor do aluguel. Então, um exemplo, você viu lá uma casa que tem o valor de aluguel de R$800. O dono ele vai te cobrar o valor do aluguel na hora que você entra na casa. Então, eu quero entrar hoje, exemplo, então eu vou conversar, ô fulano e tal, tô querendo alugar essa casa e tal. Daí eu já pago para o dono da casa esse valor de aluguel. É como se eu pagasse um mês de aluguel adiantado. E aí você vai combinar com o dono outras coisas, por exemplo, pintura. Na minha casa antiga eu cheguei e já estava pintada, então eu não precisava de pintar. Mas se precisasse eu iria combinar com o dono, se ele ia pintar para mim ou se eu mesma ia pintar. Em alguns casos, quando precisa fazer alguma modificação na casa, no espaço, quando é com o dono, você consegue combinar de isso ser abatido no valor de aluguel. Então, um exemplo de novo. Se o meu aluguel é R$800 e eu vou pintar ali, eu mesmo vou pintar, mas aí tem que comprar a tinta, eu comprei a tinta por conta própria e ali a tinta ficou R$200. No próximo mês eu posso combinar com o dono dele abater esse valor no aluguel. Afinal, eu pintei a casa dele, né? Entre aspas, digamos assim. E isso vale também para outras coisas. Então, se eu troquei algum piso, isso sempre tem que ser comunicado ao dono da casa, né? Lembrando isso.
troquei o piso, troquei uma torneira, eu posso estar conversando com ele e o dono pode estar decidindo se vai fazer isso, se vai abater no aluguel ou se não vai abater no aluguel, se vai ficar por conta própria sua mesmo, né? Algumas coisas na minha casa, igual quando a gente entrou, o vidro estava quebrado e aí a gente conseguiu conversar com o dono e aí ele abateu no aluguel. Outras coisas que a gente fez lá não foram abatidas, né? E eu também não procurei, porque eram coisas, melhorias próprias que estavam incomodando a gente mesmo, que estava morando lá, então algumas coisas a gente mexeu. Óbvio que não era coisa demais, então nada de estrutura de casa, de piso de casa, é questões de tomada, essas coisas assim, torneira, esse tipo de coisa que a gente mexeu. Então aí a gente foi e trocou tudo por conta própria nossa. E aí você tem a opção também, né, de sair, tirar as suas coisas e botar, aí você tem que ter guardado, né, gente? E aí você pode, depois que colocou lá uma torneira, comprou uma torneira bacana e colocou lá, você pode sair, você pode arrancar a torneira e botar a torneira antiga, óbvio, né? Você não precisa deixar lá, mas você precisa deixar alguma coisa, pelo menos o original você precisa deixar lá. Então tem essa primeira opção. Tem ponto negativo que você já vai direto, normalmente você já consegue resolver muito mais fácil. Você consegue ver questões também como o IPTU, por exemplo, também. O IPTU é um imposto que vem todo ano para casa ali, de acordo com a região da casa e a casa em si. É um valor que tem. Quando você aluga também diretamente com o dono, pode ser que o dono vá pagar. E isso precisa de ser conversado também entre você e o dono, se vai ser ele que vai pagar ou se vai ser você que vai pagar. Em alguns casos, o dono paga por conta própria, você paga só o aluguel mesmo. Em outros, dependendo da pessoa, vai exigir que você pague. Pela imobiliária, as coisas acontecem de um jeito diferente, por isso que eu quis trazer aqui pra vocês, porque tem pessoas que não sabem como funciona esse processo e é uma coisa meio que, se você conseguir se preparar para fazer isso, melhor, porque você vai ter mais tempo, você vai ter mais tempo para poder economizar também, né, pensando já no que você vai gastar. E você consegue também entrar sabendo de toda a demanda que vai te exigir. Normalmente em cidades maiores, eu acredito que a maioria vai ser por imobiliária mesmo. Nunca morei em cidade grande, digamos assim, mas eu acredito que a maioria vai ser desse formato. Aqui na minha cidade a gente ainda tem os dois jeitos aí, dependendo do lugar que você for morar. Então vamos lá, pela imobiliária, eu fiz essa experiência agora, pra quem não sabe, eu me mudei recente. E aí eu fiz essa experiência agora de alugar pela imobiliária. Uma coisa que você tem que saber você aluga pela imobiliária e você tem menos preocupações em relação a algumas coisas, mas você tem mais burocracia em relação às outras. Tudo, você passou numa casa, olhou lá na frente que tá com papelzinho da imobiliária. Como que eu faço para olhar essa casa? Você tem duas opções. Entrar no site, que provavelmente a sua imobiliária vai ter um site, e pesquisar lá por aquela casa. Normalmente nos cartazes fica lá um númerozinho, um códigozinho que é referente a essa casa. Então você pode anotar esse número de código e jogar lá no site da imobiliária para procurar essa casa. Ou então você pode ir pelo endereço. Então, por exemplo, normalmente tem um filtro lá, né, nos sites, e aí você filtra lá pelo bairro X, pelo centro e tal. E aí você pode colocar questões de valores também. Qual o máximo que você pode pagar, qual o mínimo que você pode pagar, que você está disposto a pagar também. Vai ter o filtro lá e você vai encontrar a casa, ou a casa que você já passou na rua e viu, ou uma casa que talvez você esteja procurando. Tá, eu olhei a casa, achei bacana ali pelas fotos e eu quero conhecer essa casa. Aqui na minha região, para você ver uma casa de imobiliária, você precisa de ir até essa imobiliária, você vai deixar os seus documentos lá. Então, o documento de identidade seu vai ficar lá na imobiliária e você vai conseguir pegar a chave dessa casa para você ver. Seu documento vai ficar retido até você devolver essa chave, né? Para não ter risco da pessoa ir lá, dar o golpe, pega a bendita da chave e some no mundo com a bendita da chave, ou dá o golpe, começa lá a entrar na casa, rouba as coisas lá e tal. Então, por isso tem essa questão do documento de ficar lá. Você pegou, olhou a casa e tal, olha tudo, olha como é e tal, avaliou o preço, ali vai ter o preço também que você tem que pagar de aluguel,
Ora, esse preço pode ser combinado, dependendo se você tiver algum contato com o dono, ou conseguir alguém que conheça o dono, né? Para poder entrar em contato com esse dono para conversar. Ora, você não vai conseguir, vai ser aquele preço fixo mesmo. E aí você vai ver se vale a pena ou não. Decidiu que vale a pena, beleza e tal. Nossa, gostei, a casa é do jeitinho aqui que eu queria e tal. Aí, você se prepara. Cada imobiliária vai exigir documentos específicos. Basicamente, vai ser a mesma coisa e eu vou falar as duas coisas que vai ser aqui para você. Mas normalmente vai ter uma diferencinha que eu vou contar aqui para vocês da outra. Normalmente, quais documentos são exigidos? Documento, RG, CPF, comprovante de residência, o atual que você está. Se você é casado, você precisa de levar a sua certidão de casamento e os documentos do seu esposo ou da sua mulher também você precisa levar. Você precisa levar comprovante de residência seu e, se casado, do seu marido também. E você precisa também tirar um papel que você não tem restrições no seu nome. Lembrando que, na maioria dos casos, não pode ter restrição no seu nome. Então, seu nome não pode estar no SPC. Você não pode ter uma conta ali negativada no seu nome, porque senão você não consegue alugar. Eles olham isso, não só seu, e eles olham, na verdade, de todos os fiadores. Eu vou falar isso também. Levou os documentos ali, eu coloquei aqui até um valorzinho de xerox, mas pela questão de ir, voltar e de precisar de xerox de outras pessoas, eu não consegui estabelecer um valor fixo de quanto ficou o xerox. Mas mais ou menos, esse xerox aqui na minha região, eu gastei aí mais ou menos uns R$15, tá? Pra poder fazer esse xerox aí meu e o do Sávio também, pra poder xerocar. Isso porque a gente decidiu, não foi uma decisão pensada, então a gente teve que ir tirando onde tinha por perto. Talvez aí na sua região o xerox seja mais barato e você consiga tirar mais barato. Aí você levou ali. Outra coisa que você vai precisar de ver na imobiliária para você conseguir alugar através da imobiliária, tem duas formas. Tem a questão de você deixar o dinheiro lá, então você fazer um depósito. Esse depósito do dinheiro pode ser o valor de 3 meses, em alguns lugares pede o valor de 3 meses de aluguel. Então ali, se você aluga uma casa de R$400, por exemplo, vou jogar um valor aqui fácil. Se você aluga uma casa de R$400, você tem que deixar R$1.200 ali de calção dentro da imobiliária. Ou então você pode também pagar todo mês um valor chamado de seguro, né? Seguro ali para você poder alugar na sua imobiliária. De cada imobiliária, gente, vai ter um tipo de necessidade. Tem hora que não vai ser assim, tem hora que vai só precisar só o depósito mesmo, tem hora que vai ter esse valor de seguro. Além disso, você pode precisar de um fiador. Então, a imobiliária, normalmente, ela vai te pedir um ou outro. Normalmente não vai ser os dois, então eu não vou fazer o calção e precisar de fiador. Então, ou eu faço o calção, ou eu preciso de alguém para ser o meu fiador. Se eu não tiver ninguém para ser meu fiador, eu vou ter que arrumar esse dinheiro do depósito. Então, é o dinheiro que você precisa de olhar se a sua imobiliária pede ou não. Tem imobiliárias que não vai ser esse valor total de calção, mas vai ser o valor do seguro. Se for o valor total de calção, tem algumas imobiliárias que te devolvem o valor depois, no final. Se não for o valor de calção, se for o valor de seguro, a minha imobiliária aqui falou que não devolve. Então, tem algumas que não te devolvem. Você paga aquele valor ali todo mês, é uma porcentagem, e eu não vou falar valores porque depende também do valor do imóvel. Então, ali você paga uma porcentagem todos os meses e aí não volta pra você. Esse valor fica retido lá, por se caso você for um caloteiro, eles têm algum dinheirinho ali para poder pagar aquele que você deixou. Então, esse valor não vai ser devolvido, não. E aí, o que acontece? Tem a opção do fiador. Do fiador, o que precisa o fiador? O fiador também não pode ter o nome no SPC. Você vai precisar de todos esses documentos que eu tinha falado antes, que você precisa do fiador também. Se você arrumar um fiador que for casado, você vai precisar de todos os documentos também do esposo desse fiador.
Em algumas imobiliárias você não vai precisar disso. Então você precisa de ver. Na minha imobiliária aqui na minha cidade, eles precisavam, que a moça até falou, né, que do quesito assim, se entende que quando uma pessoa é casada, eles são um só. Então, por isso que ela falou comigo, é bonitinho, mas nessa hora não é tão bonitinho, né? Afinal, aí você vai pagar por duas pessoas também. Mas se for casado, você vai precisar dos dois. E nenhum dos fiadores pode ter nome no SPC. Tem que ter todos os comprovantes de residência. Comprovante de residência pode ser o contra-cheque, pode ser o coisa da carteira de trabalho, algo que comprove a renda, pode ser um extrato do banco. Então eu não tenho contra-cheque, mas cai o dinheiro lá na sua conta todo mês. Daí você pode tirar o extrato do banco também e levar como comprovante de renda. Residência não, tá, gente? Às vezes posso confundir aí, mas é comprovante de renda, tá? Aí você tira o extrato do banco e leva lá para ser o comprovante de renda, que também serve como comprovante de renda. Então, você vai precisar de um ou vai precisar de outro. Desses também vai ser preciso você tirar um papel chamado nada consta. Aqui a gente chama disso. Talvez tenha alguma região que chame de outra coisa, mas aqui chama nada consta. Mas é aquele papelzinho que vê se a pessoa tem algum débito ou não. Por quê? Porque também não serve você só chegar e falar assim, olha, eu não tenho dívidas. Não, você precisa de comprovar de fato que você não tem, né? Afinal, você está lidando ali com uma outra empresa, então para que faça o contrato, você precisa de comprovar ali. E a imobiliária é por contrato, tá? Igual eu tinha falado, normalmente com o dono já vai ser direto mesmo. A não ser que alguns donos, na verdade, pedem para fazer contrato também. Mas na imobiliária, com certeza é contrato, tá? Então, aí você vai precisar disso também. O seu fiador, ele precisa estar disponível para poder te ajudar, porque é bem enjoado, gente. Eu aluguei a casa aqui através de fiador. Então, você precisa de ficar correndo atrás da pessoa, você passa uma vergonhinha perguntando assim, será que você pode, sim, sabe, me garantir eu, assim? Daí, né, então você precisa de ser alguém que você consiga, né, chegar e falar, porque também não é fácil ser fiador, não é mesmo? A gente sabe que o papel do fiador é o quê? Se você não pagar, se você dá o calote, o fiador tem que pagar no seu lugar, porque ele fez um compromisso. Então, aí você precisa de analisar aí quem você vai pedir isso, quem pode fazer isso pra você e conferir se essa pessoa entra nos requisitos. Porque igual aqui no meu caso, a gente até tinha pessoas que se disponibilizaram, né, pra nos ajudar, mas aí depois, conversando, a gente descobriu que tinha restrição. Então, aí daí não podia, né, ser o fiador por causa disso. Queria falar pra vocês de alguns valores. Igual eu coloquei pra vocês, o Xerox vai ser relativo. Você pode precisar de tirar de todos os seus fiadores, então pode sair mais caro, depende se o que você vai conseguir combinar, né? Igual teve uma das fiadoras minhas que já me trouxe o Xerox imprimido, né? E aí outra eu tive que imprimir por conta própria, me entregou os documentos e eu tive que imprimir por conta própria, então aí depende do que você vai. Qualquer coisa, já reserva aí uns 20 reais, uns 30 reais, só para tirar xerox, que daí já fica ok, tá? Já fica reservado esse dinheiro. Pra ver se você tem o nome no SPC ou não, que eu paguei o valor cheio. Então eu vou falar pra vocês o valor cheio. Ali deu mais ou menos 9,40, mas eu paguei R$58 de 6 pessoas pra tirar o papel do SPC, pra descobrir se existia alguma dívida ou não. Então vai lá e você só tira um papelzinho lá. Em alguns lugares da minha imobiliária, lá dentro da imobiliária mesmo, eles já tiraram esse papel. Dependendo do lugar, você vai ter que ir tirar por sua conta própria, então vai variar o valor aí também. E aí foi esse o valor para descobrir se tinha alguma restrição ou não. Então a gente nem chegou a pegar papel nenhum, não. Já foi lá para descobrir lá mesmo e pagamos lá mesmo e ficou por lá mesmo esse valor de R$58. Normalmente faz através de contrato. Como é contrato, você precisa reconhecer esse contrato em cartório. Né? Igual eu falei pra vocês, dependendo se você alugar diretamente das mãos do dono, não vai ser necessário contrato se você conhecer, ou se alguém da sua família de repente conhecer. Mas dependendo se precisar também, você vai ter que reconhecer a firma e fazer o registro desse contrato no cartório. Para fazer isso, você vai precisar de fazer o reconhecimento de firma de todas as pessoas.
Então, isso eu não sabia, né? Quando eu pensei, eu imaginei que eu fazia só comigo. Então, só do meu nome, né? Eu sei que a pessoa ficava lá de fiadora, mas eu pensei que aí era, né, só quem está fazendo ali, quem está fazendo o contrato que legalizaria ali o contrato, mas não funciona assim. Todas as pessoas que assinam nesse contrato precisam ser reconhecida a firma desse contrato aí no cartório de todas as pessoas. Então eu indico você tentar conseguir gente solteira. Se você não conseguir gente solteira, daí você vai para casada. Porque a casado você vai pagar por 2 pessoas. Só que elas equivalem a uma pessoa. Então, por exemplo, se você precisa de 2 fiadores, tá? Na imobiliária que eu aluguei precisa de 2 fiadores. Mas não vale o casal casado valer por 2. O casal casado vale por 1 só. Então, o que acontece, né? Aí você paga tudo por 2, mas vale 1. Então, esse reconhecimento de firma, ele é feito assim também. No nosso caso, foram 6 pessoas. No caso, eu, meu marido, as 2 pessoas que a gente arrumou para ser fiadoras eram casadas também. Então, aí deu um total de 6 pessoas. Se essa pessoa já tiver lá a assinatura dela registrada no cartório, tem o nome lá bonitinho, é um cartão, que eles falam, um negócio assim, aí você vai pagar só um reconhecimento. Se essas pessoas não tiverem a assinatura dela no cartório, você vai ter que pagar também a assinatura. O valor para reconhecer, para fazer o registro dessa assinatura de cada pessoa é R$ 23,27, tá? É a questão da assinatura de cada pessoa, se não tiver. Se tiver, daí já é bacana. E aí, para reconhecer no papelzinho lá no contrato, é R$ 10,59 de cada pessoa. Então, esse valor é um valor a ser pago das 6 pessoas, igual no meu caso. Ou, se não for, se já tiver já o registro, né, da assinatura, você vai pagar só o do contrato. Se não tiver, você vai pagar do contrato e da assinatura. É claro que a pessoa pode pagar por ela mesma, por conta própria, que vai ficar lá para ela quando ela precisar. Mas já que é você que está precisando, não é mesmo? Eu acho meio assim. Então, eu acho melhor você já reservar o dinheiro para isso também. Calculando esses valores aqui, ficou um total de R$ 63,54 da questão do contrato. E da assinatura ficou R$ 46,54. Por quê? Das pessoas que eu arrumei, né? Eu também já tinha minha assinatura no cartório já. Então, só foi necessário fazer esse registro, se reconhecer de assinatura lá, o cartãozinho, que eu não sei o nome, mas vocês estão entendendo, né? Qualquer dúvida você deixa aqui no comentário também que eu respondo depois. Lá só do meu marido e de uma das fiadoras que ela não tinha. O esposo dela tinha, mas ela não tinha. Então, foi preciso só esse. Então, esses foram os valores que eu gastei aqui. R$ 63,54 e R$ 46,54. Além disso, a imobiliária aqui, ela cobra um seguro de casa, que você é responsável por pagar também. Esse seguro de casa nós pagamos assim que a gente entrou. Então, a gente pegou, fez o contrato, reconheceu, e aí você tem que pagar esse seguro também. Já estou falando ele de uma vez, porque é um dinheiro que você tem que olhar quando você for alugar algum lugar, se tem ou se não tem, para você saber que vai pagar, que é um valor bem expressivo. O valor de seguro que a gente pagou foi R$ 356,71, tá? Isso de uma vez só. Esse seguro vale por 1 ano, então se a gente ficar mais 1 ano na casa, a gente vai ter que pagar esse seguro de novo. É um seguro para casa de incêndio e afins, tá? E aí aqui você não é opcional não, você tem que pagar. Tá? Não sei aí, dependendo do lugar, talvez seja opcional. Mas aqui no caso não é opcional, é obrigatório. Ou você paga ou você não aluga. Então já guarda esse valor aí mais ou menos também, que você vai ter que pagar, tá? De inicinho ali, entrou, vai fazer um boletim pra você e você daqui uns dias tem que, pá, entendeu? E dar o dinheirinho ali. É bem no inicinho, então já guarda também esse valor. Coisa que não tem custo aqui, pelo menos não na minha cidade, eu não sei como funciona nas outras cidades, mas uma coisa que não tem custo, mas que você tem que fazer, e aqui você não vai precisar de dinheiro, mas você vai precisar de tempo, é passar a luz e a água pro seu nome. Então isso você vai precisar de fazer também, então você vai precisar de tirar um dia pra poder ir lá, passar bonitinho com seu nome, os papel e tudo. Aqui na minha imobiliária é só entregar a chave depois que você faz isso, tá?
Antes não faz isso. E aí você tem que levar lá o número de protocolo também do seu atendimento para eles conferirem lá se você realmente passou ou se você está dando golpe, né? Também para evitar caloteiros no futuro, porque se você sair e deixar de pagar uma conta de água, uma conta de luz, se tiver no nome do dono, o dono que vai ter que arcar com esse prejuízo para não entrar o nome dele, né, no SPC, né? Mas se tiver no seu nome, você que sabe, né, meu bem? Você que sabe, você que se vira no futuro aí. Então, dependendo do jeito que tiver um imóvel, você vai ter que faxinar ele. E aí, se você não tiver tempo para você mesmo faxinar, você vai ter que pagar uma faxineira para poder faxinar para você ou arrumar alguém que faça esse serviço para você. Aqui na minha casa, a gente não pagou isso porque a gente mesmo veio na cara e na coragem e limpou. Inclusive, tem um vídeo sobre isso que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, que eu gravei meio que um vlog meio confuso, assim. Uns pedacinhos, assim, da gente mexendo aqui, da gente limpando, porque tava bem sujo. Então, aí, você também precisa de limpar. Então, você precisa de olhar também. Por quê? Porque, normalmente, essas casas ficam paradas. E a casa mesmo parada dá poeira, né, gente? Mesmo parado, esse troço da poeira, eu não sei como que funciona, mas dá poeira do mesmo jeito. E aí, pra você não mudar numa casa toda podre, né? Então, você precisa de dar uma geral nessa casa. Se você não tiver tempo pra fazer isso, você tem que pagar alguém. Então, já dá uma olhada também aí nessa questão da sua disponibilidade. Aluguel, né? Na minha imobiliária, como eu aluguei desse jeito, a gente não pagou o aluguel já adiantado, desde já. A gente vai pagar no vencimento. Em um dia de vencimento fixo, dependendo do dia do mês que você entrar, você vai pagar referente àqueles dias. Então, fecha todo dia 30. Você entrou dia 20, você vai pagar referente àqueles 10 dias primeiro, e aí depois vai virar um mês, aí você vai pagar o valor cheio. Outra coisa que você precisa de olhar também é se o lugar onde você vai morar tem condomínio, porque se tiver condomínio vai ter um valor a mais. Então vai ter o valor de aluguel e o valor de condomínio, igual aqui onde eu moro tem valor de condomínio. Então eu não lido com a questão do condomínio na imobiliária. O condomínio eu pago para o condomínio. Então o valor do aluguel é uma coisa e o valor do condomínio é outra. E você não pode deixar de pagar também. E até me levantei porque esse último vai depender. Dependendo você vai precisar, dependendo você não vai precisar. Que é o quê? O frete de mudança, né? Então se você mora em uma casa e você tem muitas coisas, talvez você precise de um caminhão, assim como eu precisei. Se você tá morando agora, né, vai começar a comprar suas coisas agora, talvez você não precise de frete. Talvez você vai mudar com as suas roupinhas lá, que dá pra botar num Livre, num Vroom, num Uber e levar suas coisas. Ou talvez você já tenha alguma coisa que precisa de fazer esse translado aí com os seus trem. Esse frete aqui na minha cidade custou R$250, sem ajudante para carregar, tá? Se quisesse com ajudante, ia para R$450 aqui na minha cidade. Eu sei que tem lugar que é mais caro que isso. Aqui foi isso. No nosso caso, a gente precisava economizar. Então, a gente pediu a ajuda do meu cunhado. E meu cunhado ajudou a gente a carregar as coisas. E a gente só pagou os R$250 pro cara botar lá, pro cara só arrumar os móveis dentro do caminhão e trazer os móveis aqui no caminhão. Essa pessoa, ela não ajuda mesmo você a carregar, tá? Ele carrega ajudando ali a organizar as coisas dentro do caminhão dele, é isso que ele faz. Se você quiser um carregador mesmo, você vai ter que pagar. Eu recomendo você pagar. Por quê? Porque dá muito trabalho, gente. E quando você paga, dependendo disso, dependendo do jeito que você combina, igual aqui eu não sei falar, porque o meu marido que olhou essa questão do que estava incluso. E aí eu não perguntei ele antes pra poder falar com vocês. Mas se você tiver dúvida, deixa aqui que eu respondo depois sobre isso. Tem alguns lugares que você paga o frete e você paga também essas pessoas para carregar, que normalmente vai desmontar também. Então, dependendo da coisa que você tiver, você já vai ter ali uma pessoa para desmontar na hora ali para você, carregar para você, chegar na casa, descer e montar de novo. Isso é questão de tempo, gente. Facilita demais. Porque igual aqui, eu custei agora que de fato eu consegui dar uma organizada de fato aqui em casa. Porque por essa questão, a gente não tinha tempo para ficar montando as coisas. Então a gente teve que um dia monta a cama. Aí não deu certo de tudo, montou mais ou menos. No outro dia vai lá e conserta a cama.
Aí depois no outro dia vai lá e coloca esse bendito aqui, ó, o painel. Pega e coloca o painel no lugar. Outro dia vai e faz outra coisa. Por quê? Porque a gente tá trabalhando, então não tinha tempo pra ficar assim, não, vamos começar e terminar. Então eu indico também que se você for fazer sua mudança, tenta organizar num dia que você vai estar um pouco mais livre, ou numa semana que você vai ter um pouco mais de tempo livre pra organizar. Somando tudo, sem o frete, tá? Sem o frete, essas mini taxas aí, deu um total de R$ 539,79, tá? Com o frete, deu um total de R$ 789,79. Isso não contando o aluguel. E esse valor é para você ter condições de entrar na casa, tá? Não é aluguel. Então, se for pagar o aluguel, né, seria aí, voltando esse preço aí de R$800, seria R$1.600, né? Se não, você vai de início, você vai precisar de desembolsar aí R$800. Vamos arredondar para R$800, você vai precisar de desembolsar aí para você mudar para casa e ter ali, botar suas coisas e começar a organizar sua vida dentro da casa. Eu quis fazer esse vídeo justamente por isso. Aqui no nosso caso não foi planejado. A gente já queria mudar de casa, na verdade, a gente já tinha conversado várias vezes sobre isso. Mas a gente ainda não tinha condição de mudar de casa, então a gente foi deixando pra lá. Só que aí apareceu a opção da gente mudar de casa e tal, e aí a gente conversou, e aí a gente foi e acabou se mudando. Então, assim, graças a Deus, a gente tinha o dinheirinho, né? O dinheirinho da compra, o dinheirinho disso, o dinheirinho daquilo que ainda estava ali na nossa conta. E aí a gente conseguiu ir pagando todas essas taxas e pagando todos esses valores que eles foram ali. Eu acho que foram pagos esse valor de R$800, eu acho que foi pago em questão de 10 dias, assim, foi gasto esse valor. Então é muito pouco tempo, então por isso que eu falo que você precisa se organizar. Aproveita esse vídeo, vê, igual você já está vendo, e se você quiser mudar de casa, se organiza já, guarda um dinheirinho para você poder fazer isso. Além disso, se organiza também para questões de decoração, porque talvez você vai chegar, igual aqui na minha casa, tem janelas, né? Mais janelas do que na outra tinha. Então, eu preciso comprar cortina, que eu tô usando as cortinas, mas as cortinas que eu tenho são claras, porque aqui é direto, aqui luz, então eu preciso comprar cortina. Então, separa um dinheiro também para você ir fazendo, comprar essas coisas, que talvez pode te incomodar um pouquinho. Igual aqui, incomoda, mas a gente tá conseguindo lidar, né? Mas no futuro com certeza eu vou precisar de comprar, então já separa também um pouquinho para essas pequenas coisas que gastam dinheiro que você vai precisar de desembolsar também além desse valor, porque afinal o valor de R$800, né, hoje em dia não é pouca coisa assim. Dependendo do tanto que você ganha, talvez não seja pouca coisa, né? Se for pouca coisa, se você quiser ir, né, contribuir... Brincando, gente, mas se você se sentir tocado e, né, quiser levar como verdade, estamos aí. Mas não é pouca coisa esse valor, então você precisa se programar para não te apertar, para não te gerar dívidas no futuro por causa desse crescimento de mudança. Outro detalhe aqui que eu lembrei para falar para vocês também é questão de alimentação. Nesse período aí, talvez você não vai conseguir fazer comida na sua casa, então já reserva também um tempo e um dinheirinho para você ir almoçar, né, em outros lugares, porque nesse vem e vai de coisa, assim, talvez você fique sem um fogão por um dia ali, talvez você precise de ligar alguma coisa, igual tem lugares que eu sei que o gás, né, é acanado, então talvez você vai precisar de comprar alguma coisa ali para botar, então já se prepara também, mais ou menos esse quesito aí de alimentação, vou comprar, pelo menos para comprar um pão com salame, não é mesmo? Para você comer ali nos dias que você tiver mudado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu queria dizer que eu tentei deixar esse vídeo o mais completo possível, tipo como um manual mesmo, de o que você vai gastar, como que funciona, como que é, o que é, como que funciona e tal. Eu tentei deixar o mais explicado possível, talvez por isso tenha ficado um pouquinho grande, mas se você tiver alguma dúvida, comenta aqui debaixo pra mim a sua pergunta que eu vou estar te respondendo. Ou vou estar procurando formas, né? Vou estar procurando a sua resposta e vou estar te respondendo aí sobre suas dúvidas. E me conta aqui embaixo também
onde você mora é aluguel ou é sua casa própria? Me conta aqui debaixo que eu quero saber também como que é aí na realidade de vocês, se vocês têm casa própria, se vocês estão de aluguel, como que foi esse processo aí pra vocês, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se você também gosta desses vídeos aí, vlogs mais interativos para você relaxar a cabeça e tal, vou deixar uma sugestão aqui para você estar assistindo aqui depois desse vídeo aqui também, o vlog que eu fiz da questão da limpeza dessa casa e da mudança também aí, que eu gravei um pedaço aqui para vocês, vou estar gravando. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo também, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui de baixo. Se você gosta desse tipo de vídeo também, que fala valores mais claramente também, não se esqueça de deixar aqui nos comentários de baixo aqui, que eu posso estar trazendo mais vídeos como esse pra você, de mostrando valores mesmo de realidades de vida. Então você deixa aqui a sua sugestão de vídeo que você quer ver nesse canal também. Esse canal é meio sobre a vida, então se você tem algum desejo, algum tema, algum vídeo que você queira ver sobre a vida como um todo, seja relacionado a valor, seja alguma dúvida disso ou de casa, seja alguma dúvida, sei lá, que seja, qualquer sua dúvida sobre a vida, sobre a existência, não é mesmo? Deixa aqui debaixo também que eu vou estar amando ver e vou estar amando responder e fazer pra vocês também. Um beijo, muito obrigada por ter assistido. Até a próxima, tchau, gente! Gente, eu voltei só no final do vídeo pra falar que eu esqueci de colocar um valorzinho, o valor de internet. Que a internet daqui cobra pra fazer essa mudança de lugar também, tá? E eu esqueci de falar, mas foi R$50 o valor pra poder fazer essa mudança de um lugar pra outro. Então dá um total de 850 no final pra fazer essa mudança que eu esqueci, tá? Mas é isso. Talvez na sua também seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, ou talvez a gente cobre, depende do lugar. Mas coloca esse valor aí também. Beijo, até a próxima. Tchau, gente. Não se esquece de assistir esse vídeo.